Seja bem-vindo, Zé Antônio. Boa noite. Vai se juntar a gente daqui a pouco. Eu caprichei aí na responsabilidade da sua palestra, tá? Tranquilo. O pessoal está ansioso aí para ver a solução da Oracle. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Hugo, bom, como eu falei para vocês, vamos esperar o Madruga entrar, que ele quer fazer a abertura aí da sua palestra. José Antônio, você quer se apresentar enquanto Madruga? Posso me apresentar. Eu sou o Zé Antônio, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou arquiteto de soluções da Oracle. Antes de me juntar à Oracle, eu trabalhei em consultoria, eu tenho muitos anos de consultoria, tive muitos anos de consultoria trabalhando na IBM e na Accenture, basicamente atuando em cima de CRM, Customer Experience, Analytics e telecomunicações. Eu já estou na Oracle, já tenho 8 anos nessa posição que a gente chama lá dentro da Oracle de Enterprise Architect, com foco já na Oracle, com foco muito maior ainda em Customer Experience. E o meu papel dentro do meu dia a dia, o Roberto querendo entrar aqui. Aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo admitir. Consegui admitir ele já. Já entrou. Deixa ele esperando na sala. Boa noite. Eu pedi para o José Antônio começar a se apresentar, esperando você entrar para fazer a abertura aí da palestra. Legal. Da palestra dele. E o meu papel enquanto Enterprise Architect, né, o arquiteto empresarial. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Tudo bom, Roberto? Tudo Boa bem, noite, Roberto. Começou um pouquinho mais cedo, às 7 horas. O Luiz Antônio é bom que já começou um pouquinho mais cedo. Pessoal, hoje a Masterclass é do José Antônio Carvalho, é um expert em tecnologia voltada para a experiência do cliente da Oracle. É um craque, é um amigo nosso e a gente trouxe aqui para conversar com vocês sobre esse mundo. E o Marcos é o cara no mercado também. Então, você está com o Marcos e está com o Zé Antônio. E a Masterclass tem a finalidade, né, pessoal, de despertar, né, num aluno mais uma informação de mercado, né, mais uma atualização. Então, Zé Antônio, continua aí, não quero te atrapalhar. Bem-vindo aí ao nosso time, a sua Masterclass no nosso MBA, viu? Legal, muito obrigado. Bom, vou aproveitar então, já que a gente agora já está começando a Vera, vou compartilhar aqui minha tela. Beleza. Que aí vocês já começam a entrar em contato com o material. Saudade dos meus alunos, saudade de vocês todos, hein? Vocês estão vendo minha tela, né? Acredito eu. Sim. Então, basicamente, aqui eu estou contando aqui um pouquinho de quem eu sou, né? Já falei de onde eu vim, onde eu estou agora, já tenho uns 8 anos que eu estou dentro da Oracle, estou muito feliz com a Oracle, a gente tem evoluído muito o nosso portfólio em toda essa dimensão de experiência de cliente, além de todas as outras dimensões de aplicativos também, de back-office, da parte de Business Transformation, que a gente chama, de toda a parte de RP também, toda a parte de tecnologia. E o meu papel como arquiteto corporativo, arquiteto empresarial, é entender o problema do cliente e propor uma solução, que pode ter um ou mais componentes, que geralmente ela se integra com elementos já existentes dentro da arquitetura do cliente, e a ideia é que essa nova solução ela transforme a situação atual do cliente. E o meu papel não é só desenhar essa solução, mas mostrar para o cliente como é que essa solução vai impactar o negócio do cliente, seja de forma financeira, né, quantitativa ou qualitativa, porque as soluções que a gente desenvolve para os problemas, elas têm que se provar viáveis, né? E para a gente provar solução viável, a gente tem que sempre provar financeiramente como é que ela funciona. Então, isso também faz parte do papel do arquiteto empresarial, ok? Bom, e por que eu estou aqui hoje, né? Qual é a minha missão aqui hoje? Tá? A minha missão é conversar um pouquinho com vocês sobre habilitadores tecnológicos da jornada do cliente na era da economia da experiência. Esse termo tão em voga e tão verdadeiro. Até me aproveitei aqui uma imagem da capa do livro do Joe Pine, que conversou com o Roberto, inclusive, no lançamento do livro dele. Isso. Pois é, sobre Customer Experience. Então, tomei essa liberdade para ilustrar aqui
a abertura da aula, essa imagem do livro do Joe. E a economia da experiência, vocês todos que provavelmente já leram o livro do Roberto e participaram do webinar que o Roberto promoveu, da discussão que foi promovida, essa era nova da economia da experiência, ela faz com que a relação das marcas com as empresas, com os clientes, ela vá além do produto físico, do produto tangível ou do serviço, vamos dizer assim, primário da sua oferta, né? A experiência é que define o valor para além do produto tangível em si, ou seja, tudo que está ao redor, a experiência de atração para aquele novo produto ou serviço, a experiência da venda e, principalmente, toda a experiência do cuidar da marca com esse produto, com esse cliente, é o que define efetivamente o valor. E também caracteriza essa economia da experiência uma inversão muito interessante. Como é que funcionava antigamente? Antigamente, a marca é que definia as bases do relacionamento com o cliente. Por quais canais o cliente vai ser atendido, de que forma, quando. Hoje é o contrário. Com o advento da internet e com todas as preocupações que houveram com esses novos entrantes que a internet proporcionou, agora a demanda por inovação está no lado do cliente. Ele é que é o inovador, ele que empurra as marcas em direção a coisas novas e inovadoras que ele viu aqui e ali e que ele passa a exigir como novo normal na forma como ele lida com essas marcas. O que faz com que as jornadas das marcas com os clientes não sejam mais lineares e muito menos previsíveis. Ou seja, o relacionamento das marcas com os clientes passa a ser definido pelo cliente. O cliente que estabelece as bases desse relacionamento. E essa experiência do cliente, ele é um somatório do que a gente gosta de chamar de micromomentos. E esses micromomentos são conectados ao longo da jornada do cliente. Então, aqueles diversos momentos da verdade ao longo do ciclo de vida do cliente junto à sua marca são extremamente importantes e eles são conectados. Não é um monte de pontinhos isolados. São vários pontinhos que formam uma jornada essa que não é linear, mas que se caracteriza como uma jornada. E para você poder servir da melhor maneira esse cliente, você tem que conhecer esse cliente o melhor que você puder, capturar informações desse cliente em cada um desses micromomentos, se preocupando com a privacidade desse cliente, até por questões regulatórias, a LGPD está aí para impor regras nesse relacionamento, que nem sempre foi muito santo do nosso lado corporativo, vamos dizer assim, que você se antecipe, né, utilize essa informação que você coleta ao longo do relacionamento com o cliente para antecipar as necessidades do cliente antes mesmo delas aflorarem, e ao identificar essa necessidade, ou quando o próprio cliente identifica essa necessidade, é importante que você se engaje com ele nos termos dele, no momento certo e no canal preferido por ele, né? E uma outra coisa que é importante a gente observar, que nem sempre a gente tem isso claro no primeiro momento, o cliente não reconhece as fronteiras entre os departamentos da empresa, tá? Ou os departamentos da sua marca, tá? Marketing, vendas e atendimento não me interessa, eu estou falando com você, empresa X. Então é importante que a gente também comece a encarar que esses silos não fazem nenhum sentido, né? O nosso relacionamento com o cliente tem que ser um relacionamento holístico, né? Olhando o nosso relacionamento enquanto empresa com ele de uma forma completa. Todos buscamos que a jornada do cliente seja um loop infinito virtuoso de aumento da relevância das nossas marcas perante esse cliente, né? Então, eu gosto muito desse conceito de loop infinito, né, em que tem dois lados, né? Você tem o lado esquerdo, né, com o cliente buscando e adquirindo o produto ou serviço, e o lado direito com o cliente já possuidor do nosso produto, né? Então, você no lado do adquirir, você começa, ou o relacionamento, começa com um processo de atração, em que você está chamando o cliente, olha, vem me conhecer, vem conhecer o meu produto ou serviço. Você oferece informações para ele, e muitas vezes isso acontece com o cliente não identificado ainda. Na verdade, um dos grandes objetivos dessa etapa de atrair é você ter o cliente identificado, porque você começa a ter um ferramental maior para atrair ainda mais o cliente, até você chegar efetivamente no engajamento de venda. Todo o processo de venda em si, do cliente efetivamente decidir as características do produto que ele vai adquirir com você e efetivamente fechar a transação. A entrega desse produto ou serviço, o cuidar do cliente para você garantir que ele está usando esse serviço
ou produto da melhor maneira possível, de forma que você possa crescer e reter esse cliente, até que finalmente ele está apto a ser atraído para um próximo ciclo de venda, entrega, cuidar, e aí vai infinitamente, né, se Deus quiser, se a gente fizer nosso trabalho direito, né, infinitamente fazendo com que esse cliente compre cada vez mais produtos e serviços nossos e que essa relação seja a melhor possível na perspectiva do nosso cliente, porque com certeza sendo bom para ele, é bom para a gente também. E perpassa todas essas etapas, né, ou perpassam todas essas etapas, o conhecer, né, o entender cada uma das coisas que acontecem ao longo desses diversos micromomentos que correspondem a esse loop infinito, para que você possa saber qual é a próxima melhor ação a utilizar com esse cliente no próximo ponto de toque. E tratar, deixa eu esconder aqui uma telinha que fica aqui no Zoom, que é meio chatinha, pronto, escondi. E tratar adequadamente a jornada dos clientes nessa economia, nessa era da economia da experiência, implica em grandes mudanças na forma como normalmente nós, as marcas, encaravam o relacionamento com o cliente em todas essas dimensões diferentes. Conhecer o cliente, atrair o cliente, vender para o cliente e cuidar desse cliente. Primeiro, no lado conhecer da casa. A visão cliente tradicional era baseada em dados cadastrais, simplesmente dados cadastrais. Hoje em dia, a gente precisa contar com um volume e fonte de dados muito mais ampla do que isso, né? A gente precisa conhecer e entender o comportamento digital desse cliente nas nossas propriedades digitais. Então, por exemplo, se o cliente está sendo... Eu quero atrair esse cliente para comprar um produto ou serviço meu. Se ele entrou dentro do meu site e acessou uma determinada página, por exemplo, eu sou uma empresa de telecomunicações que vende planos de telefonia, mas eu também vendo aparelhos. E o cliente entrou dentro da minha página, dentro do meu site, e acessou uma página de iPhone, se eu tenho ciência dessa informação, ela é extremamente relevante, porque todas as minhas próximas comunicações com o cliente podem levar em consideração que ele demonstrou algum tipo de interesse por iPhone. Então, isso é você depreender o comportamento digital do cliente nas suas próprias propriedades digitais. O que são propriedades digitais? São os meus sites, são as minhas aplicações, né, as minhas aplicações móveis, né, isso tudo é propriedade digital. É importante que eu leve em consideração como esse cliente usa os meus produtos, ou seja, eu levar em consideração as diversas transações que ele faz ao longo do ciclo de vida, e indo mais além, eu utilizar até mesmo sensoriamento, ou seja, dependendo do meu tipo de produto, faz todo sentido que eu utilize sensoriamento até para poder me antecipar a eventuais problemas que o cliente possa ter na utilização do meu produto ou serviço e resolver isso de forma antecipada, realmente encantando o cliente. E também, sem sombra de dúvida, os dados de cadastro continuam sendo relevantes. Quando eu falo de amplitude e timing, eu saio de uma visão de silos informacionais, lembra que eu falei anteriormente que a gente tem que quebrar essas barreiras entre marketing, vendas e atendimento? Esses são os silos informacionais que eu estou me referenciando. Você tem que sair e passar por uma visão 360 graus, onde o pessoal do atendimento saiba quais são as mensagens de marketing que estimularam esse cliente recentemente, que isso pode ser extremamente relevante na forma de eu conversar com ele. E eu saio também de uma visão que eu chamei aqui D-N, que é super comum nas corporações mais tradicionais, que eu só tenho informação do que aconteceu com o meu cliente ontem, ou anteontem, ou uma semana. E eu passo a levar em consideração informações que acontecem quase em tempo real. Se o cliente esteve no meu site há 1 minuto atrás, eu vou saber dessa informação e, eventualmente, eu posso reagir a essa informação de uma forma positiva para o meu cliente. Falando da parte de atração, eu saio olhando na perspectiva de ciclo de marketing, de 2 momentos muito bem caracterizados. Eu estou adquirindo novos clientes e eu estou retendo clientes que estão com risco de sair, que eu estou com risco de perder. E passo a atender esse meu cliente na perspectiva de marketing ao longo de todo o ciclo de vida dele, não só necessariamente quando eu quero vender para esse cliente. E faço isso de uma forma extremamente personalizada, que a partir eu utilizo o ferramental, né, para poder fazer com que, apesar de eu estar definindo essas políticas de uma forma ampla, na perspectiva do cliente, ele se entende como sendo tratado como um indivíduo, né, que é extremamente relevante nas relações de atração de marketing. Eu saio de uma definição de público-alvo, de prospects identificados, que a gente pode ler como aquisição de listas, ou seja, eu compro uma lista de contatos para tentar atrair esses clientes para os meus ciclos de venda,
e passo para um mundo em que a gente trabalha com o que o pessoal de marketing costuma chamar de mar aberto, ou seja, qualquer pessoa com acesso à internet é um target potencial para as minhas ações de marketing. E o meu grande objetivo, né, desse mar aberto é atrair esse cliente, conhecer esse cliente, fazer com que ele se identifique, porque aí o céu é o limite. Uma vez que eu conheço ele, conheço as identidades digitais dele, eu consigo ter um diálogo muito mais frequente e interessante com esse cliente, muito mais personalizado, para levar ele em direção ao interesse de aquisição do meu produto ou serviço. Na venda, a gente tem duas dimensões de venda, né? A venda assistida, ou seja, que envolve um vendedor, e o que eu chamei de e-commerce aqui, que seria a venda autosservida, né? E na venda assistida, a gente sai de um processo fragmentado, né? Onde, por exemplo, o vendedor de campo, né? O vendedor de campo é aquele que sai para vender, né? No dia a dia da operação, né? Não sabe que televendas acionou esse cliente e tentou oferecer esse mesmo produto ou serviço, ou que tem um determinado canal que já está perturbando, que liga todo dia para esse cliente, eu que estou em campo vendendo, que deveria saber, não sei dessa informação, o que é péssimo para o cliente, e passo a ter uma abordagem nova, holística, em que o processo de venda é olhado de forma completa e que ele é colaborativo, ou seja, eu não vou mais brigar com o meu canal, eu vou coordenar com o meu canal, de forma que a gente não vai em cima do mesmo cliente, ou a gente vai alternadamente em cima desse cliente. E essa venda, utilizando mecanismos que guiem o processo de venda, ou seja, existem estudos que demonstram que um vendedor novo ele demora meses para estar na velocidade correta para poder fazer vendas mais adequadas. Por quê? Porque ele tem que conhecer o produto ou serviço que ele está oferecendo, ele tem que conhecer o conjunto de clientes, ele tem que conhecer os processos internos da companhia. Então, é importante que as ferramentas de venda tragam mecanismos que guiem esse vendedor de forma que ele seja produtivo o mais rápido possível. Na perspectiva do e-commerce, a gente sai de catálogos estáticos de venda para soluções efetivamente que permitam que o cliente se autossirva, né? Se sirva sozinho dentro do meu comércio eletrônico. E mais, que eu ofereça recomendações personalizadas para esse cliente, eu vou construindo informações sobre esse cliente à medida que ele vai navegando no meu site e vou, em tempo real, construindo recomendações personalizadas para aquilo que faz mais sentido para aquele cliente. E indo além, eu estabeleço mecanismos omnicanal de venda. O que é omnicanalidade em vendas? É permitir com que o cliente perpasse canais, ou seja, ele primeiro foi no site, se interessou num produto, depois quando ele for na minha loja física, eu posso saber que ele foi no meu site e posso fechar o serviço ou produto a partir de uma cotação que ele já iniciou dentro do meu website. Ou então ele acessou o site, depois ele liga para o televendas, eu sei o que ele olhou e já facilito todo esse processo de fechamento de vendas. E finalmente no cuidar, onde eu saio de um modelo de atendimento assistido primariamente por voz, né? E passo um modelo assistido, ou seja, que tem alguém atendendo ele, geralmente o canal primário para isso é voz, e passo para um modelo de autoatendimento omnicanal, lembrando que o cliente se relaciona com a gente nos seus termos, né? Então, fazendo com que o cliente possa utilizar o canal de preferência dele e trazendo cada vez mais mecanismos automatizados em que o cliente possa se resolver sozinho quando ele quiser, porque quando ele quiser falar com alguém, se eventualmente ele falou com algum mecanismo de bot anteriormente, é importantíssimo que tudo que ele falou anteriormente, né, viabilize uma transferência fluida para o atendimento humano, né, de forma que ele não tenha que explicar novamente tudo o que aconteceu anteriormente. E, finalmente, a gente sai de uma abordagem reativa, e aqui a gente está falando do que existe de mais moderno, para um atendimento proativo. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei em cima de sensoriamento. Se o meu produto ou serviço oferece esse tipo de sofisticação, é importante que eu leve em consideração os sinais que esses sensores me oferecem para, por exemplo, fazer predição de defeito. Imagina que beleza, o produto está potencialmente falhando daqui a uma semana, porque eu estou vendo que os sensores estão me indicando isso, então eu já mando para o cliente uma substituição. Olha, cliente, o seu produto está apresentando algum tipo de problema, não sei se você já percebeu, mas toma aqui uma unidade nova que vai resolver o seu problema. Isso é a experiência do cliente no seu nível máximo, é você se antecipar
aos problemas do cliente. E todas essas mudanças na forma de tratar a jornada do cliente, que são impostas por essa era da experiência, são suportadas por habilitadores tecnológicos ao longo de todo o ciclo de vida do cliente. Esse é o principal objetivo da minha conversa com vocês hoje, é apresentar para vocês, provavelmente vocês já conhecem muitos deles, mas é apresentar em cada uma dessas etapas do ciclo de vida do cliente que tipo de ferramental tecnológico e quais são as suas características básicas para que a gente possa oferecer o melhor da gente para o nosso cliente, né? Então, quando a gente está falando da atração, essa atração pode acontecer tanto quanto o cliente ainda é um prospect, não um prospecto, ou seja, não é um cliente ainda, ele ainda não comprou um produto ou serviço, ou até, depois que eu já vendi ele, eu ainda tenho que atrair e vender para esse cliente, né? Porque eu tenho, lembra do loop infinito? Eu tenho novos ciclos de venda para fazer com que esse meu cliente aumente o relacionamento dele comigo. Então, que tipo de ferramental eu tenho no momento em que eu estou atraindo esse cliente? Então, eu cito aqui alguns grandes grupos, né? Eu tenho todo o mecanismo de orquestração de jornadas, né? Orquestração de jornadas de comunicação, em que eu vou estar fazendo duas funções básicas, né? Eu vou estar segmentando as audiências, ou seja, para quem eu quero comunicar isso, seja lá o que for, né? Essa jornada, quem que faz parte dessa jornada que eu estou tratando nesse momento. E em cima dessa audiência, o quem eu vou tratar, eu estabeleço a jornada em si. O que é a jornada? Eu primeiro vou mandar um e-mail para o cliente, a mensagem para esse cliente é essa, para o cliente outro, a mensagem é ligeiramente diferente, então eu personalizo a mensagem dentro de subgrupos, dentro dessa audiência, para garantir que eu estou alcançando eles da melhor forma possível, e alcanço esse cliente por um conjunto enorme de canais de comunicação. Então, por exemplo, eu posso utilizar como canal e-mail, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Push Notification no aplicativo móvel, Web Push, que são aquelas notificações que popam quando você está utilizando o browser na internet, seja no celular ou seja no computador desktop. Até mesmo combinar com canais mais tradicionais, como Voice Outbound. Eu vou definir que se eu mandei e-mail para o cliente, ele não me respondeu em 3 dias, por uma situação crítica minha, eu vou gerar um outbound, uma chamada outbound, para que alguém do call center ligue para esse cliente e comunique alguma coisa especial para ele. Ou eu posso gerar uma atividade para a minha força de vendas, colocar uma visita para esse cliente para comunicar alguma coisa importante para ele ou para oferecer algum produto ou serviço que é relevante para ele. E isso tudo respeitando recência e frequência. Tá? O que isso quer dizer? Recência é você estabelecer regras de quanto você pode, vamos dizer assim, perturbar esse cliente, né? De quanto em quanto tempo, que tem a ver com frequência, né? De quanto em quanto tempo e de que forma você vai tocar esse cliente. E respeitando também, obviamente, todas as questões de consentimento, ou seja, eu só vou falar com o cliente sobre os temas que ele me permitiu, tá? Através dos canais que ele me permitiu, até por restrição da LGPD e também por conta do novo normal. O novo normal é que a gente atenda ao cliente, converse com o cliente nos termos dele. Uma outra coisa que é extremamente relevante, cada vez mais relevante, é o que a gente chama de inteligência comportamental. Tá? Inteligência comportamental é você entender o que o cliente está fazendo dentro das propriedades digitais da sua companhia e transformar isso em atributos de comportamento que eu possa, por exemplo, utilizar na minha orquestração de jornadas. Ou mais do que atributo. O que é um exemplo de atributo de comportamento? Ele entrou dentro do meu website e entrou dentro de uma página de iPhone. Eu posso transformar isso num atributo e utilizar isso nas minhas orquestrações, dizendo que ele tem interesse por iPhone e colocar ele numa audiência específica para esse público-alvo. E mais do que capturar atributos, eu posso capturar eventos. Ou seja, se ele está dentro do meu website, entrou dentro da página do iPhone e abandonou, eu posso querer tratar isso como um evento e disparar imediatamente uma mensagem para aquele cliente dizendo: volte e adquira o iPhone que você olhou, o iPhone é o máximo, e aí faça a propaganda que eu quiser em cima do iPhone. A gente chama essa ação específica de retargeting, mas existem outros exemplos de eventos que a gente pode depreender para utilizar isso, né, como fonte de ações dentro do ciclo de vida do cliente.
quando a gente está falando... Gente, eu falo muito, tá? E às vezes falo meio rápido, tá? Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? E podem me interromper a qualquer momento, tudo bem? Vocês estão ouvindo direitinho? Sim, sim. Tá. É que tá bom de escutar aqui, tá? Ah, que bom. Bom, tá muito bom, José Antônio, tá ótimo. Obrigado. Uma outra perspectiva, e aí vale muito mais no mundo business to business, né, é a questão de nutrição de leads. Essa parte de orquestração de jornadas, ela vale tanto para o mundo business to consumer quanto business to business, mas ela tem um foco maior em B2C. Nutrição de leads tem um foco muito maior em B2B, que é o quê? É você fazer o que em inglês o pessoal costuma chamar de account-based marketing, que é você fazer o marketing em que você está acompanhando o indivíduo, o contato de uma empresa grande que você quer estabelecer ou você já tem um relacionamento com ele. Então, como é que você trabalha? Você trabalha com o mundo digital como sendo um braço avançado da sua força de vendas, em que você começa a estimular o cliente e a partir das respostas que o cliente oferece para esse estímulo, por exemplo, você mandou um e-mail para o cliente, ele ignorou o e-mail, nenhum pontinho, tá? Agora, você mandou um e-mail para ele e ele abriu esse e-mail, tá? Opa, ele já ganha um pontinho a mais nesse processo de qualificação. Ele abriu o e-mail, ele clicou num link que tinha nesse e-mail e foi para um hot site que eu criei especificamente para uma campanha. Pô, ganhou mais ponto ainda. Não só isso, ele entrou no hot site, ele preencheu um formulário e me deu dados complementares sobre ele. Cara, esse cara, de acordo com o meu mecanismo de scoring, ele está extremamente qualificado, ele demonstrou interesse pelo meu produto ou serviço e eu vou passar esse lead para a minha força de vendas, porque esse é um cara que já está pronto para ser contactado pela minha força de vendas. Então, esse é o conceito do braço digital da força de vendas, é você utilizar mecanismos de qualificação prévia, de qualificação e estímulo prévio desse cliente para aquecer esse cliente para quando, primeiro para poder definir quem eu devo estar atacando com a minha força de vendas, que é nomeadamente mais cara do que os mesmos mecanismos digitais, e de forma também que eu facilite a vida do vendedor. Quando esse cara chegar para falar com o vendedor, ele já vai estar aquecido, ou seja, é tudo de bom. Eu fico com uma operação mais barata e mais eficaz. Um outro mecanismo também dentro da atração é utilizar o que a gente chama de Data Management Platforms. O que é isso? São as DMPs da vida que permitem que você capture comportamento anônimo dos clientes. E aí, com isso, você consegue fazer um monte de coisa. Comportamento anônimo quando ele entrou no seu próprio site. Tá? Por que eu digo quando ele entrou no seu próprio site? Porque até pouco tempo atrás, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a gente usava a DMP de uma forma mais ampla, tá? Misturando dados da gente mesmo, que a gente chama de dados first party, com dados third party. Tinha gente que botava tagueamento do seu próprio site, e aí, se o cliente entrasse dentro do seu próprio site e demonstrasse interesse por um determinado tema, viagem, tá? Aí ele vendia essa informação para as DMPs, para que você, que é uma empresa ou outra, pudesse utilizar a informação que o cliente não deu diretamente para você. Ele deu para um outro site, mas como esse site não existiam as restrições de confidencialidade antigamente, a gente podia se valer desses recursos, né, de informação de terceiros para criar as nossas próprias ações em cima de cliente anônimo. Hoje isso está muito, muito, muito mais restrito para a LGPD. Então, as DMPs estão caindo em desuso e está começando a entrar com mais força essa questão de inteligência comportamental em cima de dados que eu obtenho nas minhas próprias propriedades digitais. É por isso que você vê, por exemplo, empresas como a XP, né, comprando o Infomoney. Por quê? O Infomoney é um site informativo sobre finanças, mas que, como ele faz parte do grupo XP, a XP pode utilizar informações coletadas no Infomoney para tomar ações de fomento de pessoas que estão acessando o Infomoney. Tá? Então, isso faz todo sentido no mundo extremamente restrito por conta da LGPD. Tá? Depois que eu atrair esse cliente, né, ou ao atrair esse cliente, na verdade, ao longo de todo o ciclo de vida, eu tenho que me valer, eu tenho que capturar e sistematizar todas essas informações que eu estou coletando. E eu faço isso através de uma CDP, tá? uma Customer Data Platform. Tá? O que é isso? É um grande repositório de dados que ele é
só que ele é um repositório de dados voltado para criar dados que sejam acionáveis e acessíveis, ou seja, não é só um repositório estático, como geralmente os data lakes são. Tá? Então, nele, eu crio uma visão 360 graus do cliente, que lembra daquela conversa anterior que a gente teve, vai muito além do cadastro. Eu combino dados cadastrais, dados transacionais desse cliente, o que ele comprou, quando comprou, dados de sensores, IoT, como ele está utilizando o meu produto ou serviço, dados de comportamento digital desse cliente dentro das minhas propriedades digitais e dados de consentimento, ou seja, como ele permite que eu converse com ele, que é fundamental, considerando a LGPD. Uma outra coisa importante e interessante que a CDP faz, e a gente muitas vezes não se apercebe disso, eu sou o Zé Antônio, mas eu sou o Zé Antônio que tem um computador desktop. Eu tenho um celular corporativo, eventualmente eu posso ter um celular pessoal. E essa questão de resolução e correlação de identidades permite que eu cruze todas essas informações de identidade e amarre, né, esse celular pessoal, esse celular corporativo e esse computador de casa e, eventualmente, o computador do trabalho como sendo formas que eu tenho de ir ao encontro do José Antônio e organizar toda essa conversa com essas diferentes identidades que o José Antônio tem. E também tratar dentro já que eu tenho todos os dados do Zé Antônio dentro da minha CDP, eu utilizar mecanismos que me permitam definir qual é a próxima melhor experiência que eu tenho para propor para o Zé Antônio. Né? E essa próxima experiência pode ser uma melhor próxima ação ou uma melhor próxima oferta para ele. Né? Isso tudo de forma acionável. O que quer dizer acionável? Quer dizer que a CDP, geralmente, ela está engatilhada com mecanismos que me provejam, enquanto negócio, né, mecanismos que me provejam formas de acionar o cliente. Então, por exemplo, geralmente você conecta a CDP com esse mecanismo de segmentação de audiências do mecanismo de orquestração de jornadas. Então, eu me valho dos dados do CDP para fazer segmentações avançadas das audiências que eu vou alcançar através da minha orquestração. Tudo bem? E próxima etapa é vender para esse cliente. Quando eu estou com um cliente ali dentro do meu site, eu estou querendo vender para ele, eu tenho um mecanismo de otimização de conversão, que a gente também chama do mercado de CRO, porque vem do inglês, em que eu posso, a partir do comportamento do cliente e a partir dos dados que eu tenho do cliente, eu posso personalizar a experiência para ele. Então, por exemplo, se é o Zé Antônio que mostrou interesse no iPhone, quando ele entrar no meu site, eu posso mudar completamente a cara do meu site para mostrar que eu tenho o iPhone, que ele pode comprar o iPhone de mim se quiser. E eu posso também fazer o que a gente chama de testes multivariados. Se esse botão que está aqui fosse vermelho, será que eu ia vender mais? Aí eu faço o teste, eu separo o meu público em, sei lá, em clusters de determinada quantidade de gente, faço um teste. Os primeiros 10 que entrarem, eu vou mostrar esse botão vermelho. Os próximos 10, eu vou mostrar o botão azul. E aí depois eu tenho um algoritmo lá automático que vai definir, olha, quem ganhou, o botão vermelho vendeu mais. Então agora todo mundo que passar a entrar aqui, eu vou passar a mostrar o botão vermelho. Isso é o teste multivariado. Comércio digital, toda a parte de omnicanalidade, que é extremamente relevante, cada vez mais relevante, que é o cliente poder começar a comprar no canal e terminar de comprar no outro canal de uma forma fluida. Por exemplo, começou no website e vai terminar na loja e vice-versa. Pesquisa e navegação otimizada, configuração guiada, ou seja, eu posso ter produtos complexos que eu tenho que orientar o cliente em como ele vai comprar, ele vai montar esse produto para eu ter uma oferta adequada para ele. Então, isso faz parte do escopo de comércio digital e recomendações e promoções personalizadas ao longo de todo o ciclo. Automação de força de vendas. Gente, me interrompam a qualquer momento. Já falei que eu falo muito e falo rápido. Automação de força de vendas. Uma visão 360 graus do cliente. Gestão de pipeline. Eu até vi que vocês estavam vendo algumas coisas lá específicas de gestão de funil, filtragem. Gestão de atividades e produtividade, ou seja, quais são as ações que eu estou tomando com esse cliente para poder levar ele a um fechamento. Isso tudo você deveria conseguir gerenciar com a sua ferramenta de automação de força de vendas. Recomendações, ou seja, qual é a próxima ação que eu tenho que tomar com esse cliente para levar ele ao fechamento? Qual é o próximo produto que eu tenho que oferecer para esse cliente quando eu comparo ele com um cliente que tem características parecidas? Né? Isso é a próxima melhor oferta a oferecer para esse cliente. E
comissionamento e gamification, né, gamificação, de uma forma estratégica, ou seja, comissionamento não é só simplesmente um mecanismo para você remunerar o seu vendedor. Ele tem que ser também um mecanismo estratégico, de forma que você consiga, ao você remunerar melhor e deixar mais claro que você está remunerando ele melhor para uma determinada linha de produto, um determinado produto ou serviço, você utilizar isso como uma forma estratégica de você levar o vendedor a atuar naquilo que é mais estratégico para a sua companhia naquele momento. Isso tem que ser flexível, porque isso pode mudar no meio do caminho. Ou seja, você tem que poder mudar as regras de comissionamento no meio do caminho, porque seus objetivos podem mudar no meio do caminho. A entrega, aí é o que eu estou falando um pouco mais na perspectiva da entrega física, né? Eu tenho que garantir uma gestão de pedidos eficiente, eu tenho que ter uma integração com os postos, vamos chamar assim, internos e externos, assim. Eu tenho que integrar os meus parceiros na minha orquestração de pedidos. Eu tenho que oferecer previsibilidade, ou seja, se eu vendi alguma coisa no comércio eletrônico, eu tenho que efetivamente ter isso para entregar. E eu tenho que garantir rastreabilidade minha, porque eu tenho que, cada vez mais a gente está entregando as coisas em 24 horas, 48 horas, então eu tenho que ter rastreabilidade disso, e eu tenho que oferecer visibilidade. O cliente, depois que ele comprou, ele está extremamente ansioso para receber aquele produto ou serviço. Então você tem que dar visibilidade para esse cliente para lidar com da chegada do produto, para lidar com a ansiedade do cliente. No lado do cuidar, muitos de nós somos egressos do lado cuidar da casa, né? A parte de atendimento, né? E hoje, atendimento, ele está fortemente calcado, se não está ainda, estamos caminhando para isso, para fortemente calcar os nossos processos de atendimento, pelo menos como front-end, em cima de assistentes digitais. Assistentes digitais que muitas vezes são simplesmente orientados a menu hoje, mas que essa é uma geração já antiga em cima dos assistentes digitais. Os assistentes digitais mais modernos, eles utilizam processamento natural de linguagem, né? Aqui eu botei a sigla em inglês, desculpe, mas é processamento natural de linguagem, que o cliente vai escrever o que ele quiser e o bot, né? O assistente digital vai perceber a intenção do cliente, né? E aí essa perceber a intenção do cliente permite que esses bots sejam o que a gente chama de multi-skill, ou seja, eu pergunto simplesmente para o cliente, o que você quer resolver? E a partir do que ele digitou, eu entendo qual é a demanda que ele tem e aí eu direciono ele para a lógica de processamento que faz sentido para aquela demanda específica dele. Tá? Hoje os bots, eles não precisam ser mais só de texto, eles também tem muitos bots que conseguem tratar com voz. Ele precisa ter uma capacidade transacional, ou seja, o bot não pode ser só uma FAQ bonitinha, ele tem que ser capaz de... Ele tem grande valor quando ele efetivamente resolve... Valor para o cliente e para nós, né, das empresas, quando ele efetivamente serve como front-end de resolução das demandas do cliente. E tão importante quanto resolver os problemas do cliente é quando ele não for capaz de resolver essas demandas, o transbordo para o atendimento humano tem que ser fluido. Não adianta você ficar tentando reter de forma ruim o cliente em cima do bot. O cliente tem que poder trafegar para o atendimento humano quando for necessário. Ok? E o assistente digital ele vai transbordar para quê? Para o nosso atendimento. Atendimento esse que hoje tem que ser omnichannel, ou seja, o cliente tem que poder chegar, lembra, conversar com você nos seus termos. Então a gente tem que oferecer voz, tem que oferecer e-mail, tem que oferecer eventualmente SMS e tem que oferecer os canais conversacionais, WhatsApp, Facebook Messenger, dentro da aplicação, dentro do site, ou seja, todos esses canais têm que estar disponíveis. Vocês podem ver que eu sou muito fã desses canais conversacionais, porque eles são efetivamente a próxima fronteira. Os clientes cada vez menos querem ter uma aplicação específica de cada uma das marcas. Eles não existe mais isso. O cliente quer se resolver preferencialmente pelos canais conversacionais, muito mais do que por uma aplicação que ele tem que baixar da Play Store ou da Apple Store. E esse atendimento ele tem que oferecer uma visão 360 graus do cliente e para que seja efetivo, ele tem também que oferecer uma gestão centralizada de conhecimento. Por que eu digo isso? Muitas vezes eu vejo muitas empresas que ele tem, vou chamar de FAQ, tá? Para simplificar. A gestão de base de conhecimento completamente separada na dimensão cliente da dimensão atendimento. Isso é ruim. Por quê?
a base de conhecimento é um super mecanismo para a gente educar o cliente para os canais digitais. Se o cliente ele liga para o seu call center para resolver uma demanda, você tem que resolver a demanda dele, mas você orienta ele, olha, seu cliente, qual é o seu e-mail? Ele vai oferecer ao seu cliente o seu e-mail, você vai dizer, olha, eu estou mandando para o senhor um e-mail que diz direitinho como é que o senhor resolve esse mesmo problema indo até o nosso website ou utilizando o nosso bot. Com isso, a gente consegue utilizar a base de conhecimento como um mecanismo de educação digital, de fazer com que o seu cliente mais e mais utilize os canais digitais, que são mais baratos, para você poder desonerar o seu atendimento humano, para que ele possa trabalhar em cima daquilo que é mais nobre, daquilo que é mais difícil, aquilo que é mais complicado, ou aquilo que tradicionalmente o cliente não quer resolver de forma automatizada. Então, para isso, esse atendimento, ele precisa ter uma gestão automatizada, e como a gente já falou aqui em cima dos assistentes digitais, a questão do transbordo, ele tem que ser integrado a bots e tem que ser integrado a IoT. Lembra que eu falei que o futuro é que a gente tenha predição para poder prever quando vão acontecer problemas no cliente? Isso já é realidade hoje. Você tem diversas ferramentas que permitem que você acompanhe, né, a tendência de uso de um determinado produto e serviço em cima do sensoriamento, e se desviar do padrão esperado, você pode automaticamente abrir um chamado. E esse chamado pode significar uma substituição, uma manutenção, isso tudo já existe hoje em dia. E, finalmente, áreas de trabalho e scripts que sejam configurados pelo próprio usuário. Tá? Vou até antecipar uma coisa que eu ia falar um pouco mais à frente. Assim, hoje, cada vez mais, inteligência artificial é extremamente importante. Mas tem uma etapa anterior que eu vejo muitas vezes que não está resolvida e que é extremamente importante, ou seja, as equipes que cuidam do atendimento, eles têm que ser capazes de alterar eles mesmos a configuração das áreas de trabalho para determinados tipos de atividade, e eles têm que ser capazes de eles mesmos alterar os scripts de atendimento, tá, para poder facilitar, né? Eles são o primeiro front de atendimento, então eles têm que ser capazes de se adaptar às novas necessidades que surgem a cada momento. Então eles têm que ter controle dessas definições de área de trabalho e dos scripts de atendimento. Bom, vou correr um pouquinho mais que meu tempo está estourando. Serviço de campo, né? Quando eu preciso ir até o cliente fisicamente para resolver algum problema na casa dele, eu tenho que ter alguns atributos para tornar isso mais interessante para o meu cliente. Eu tenho que ter gestão de capacidade, porque se eu não tiver gestão de capacidade, eu não consigo assumir compromissos com o meu cliente. Se eu tenho gestão de capacidade e se eu tenho rastreamento dos meus técnicos em campo, eu consigo oferecer uma capacidade de, vamos dizer assim, de controle que me permite fazer agendamento e me comprometer em SLA de atendimento em campo com o meu cliente. Isso é tudo de bom. O cliente saber que se você combinou alguma coisa com ele, essa coisa vai ser cumprida. Eu tenho que ser capaz de otimizar os meus técnicos de campo através de mecanismos de roteirização baseada em skill, ou seja, eu vou mandar para resolver um determinado problema de cliente, a pessoa de campo que efetivamente sabe resolver aquele tipo de problema que o cliente está apresentando. E todo cliente é ansioso, pessoal. Então, eu tenho que ser capaz de, como eu consigo rastrear os meus técnicos, o ideal é que eu consiga oferecer alguma coisa parecida com o que o Uber oferece. Ou seja, se o meu cliente está esperando alguém, ele vai poder olhar numa aplicação móvel o meu técnico de campo se deslocando até ele. E eu vou poder me comunicar, e eu, enquanto cliente, vou poder me comunicar com esse técnico para avisar que eu não estou na porta da frente, que eu estou na porta dos fundos. Isso tudo é fundamental para uma experiência de atendimento efetivamente interessante e que valha a pena em cima da era da economia da experiência. E o crescer e reter, em que aqueles mesmos mecanismos de orquestração de jornada que servem para atrair, servem em outros momentos do ciclo de vida do cliente, né? Ao longo, para ensinar ele a usar o meu produto ou serviço melhor, para oferecer novos produtos e serviços, para, no momento que ele está usando pouco o produto, eu estimular ele a usar esse produto de formas que ele não tinha percebido ainda que ele podia fazer. E eu posso fazer isso, inclusive, contra eventos, né, que aconteceram dentro do ciclo de vida do meu cliente, né? Então, aconteceu determinada coisa que o cliente, por exemplo, um sensor indicou que tem um determinado problema. Eu posso startar uma comunicação com esse cliente para fazer com que o próprio cliente resete o produto, alguma coisa desse tipo, para que ele volte a funcionar plenamente. E, finalmente, a parte de fidelidade. Ou seja, eu tenho que oferecer mecanismos, quando eu quero crescer e reter esse cliente,
que me permita fazer com que esse cliente se aproxime mais de mim, seja mais fiel a mim. Como? Oferecendo mecanismos de engajamento digital, ou seja, quando ele entrar no meu site, eu ofereço mecanismos para ele em que ele interage com a minha marca, e isso tem um efeito colateral super importante, que nesse processo eu posso coletar mais informações sobre esse meu cliente. Eu posso oferecer programa de recompensa para ele, e esse programa de recompensa não precisa ser só com coisas minhas. Eu posso estabelecer parcerias com outras empresas para tornar mais robusta, né, mais interessante, né, as minhas ações de fidelização desse cliente. Ok? E uma coisa que eu aposto que muitos de vocês repararam, eu pouco falei ou eu não falei sobre inteligência artificial em nenhum desses momentos. Por quê? Porque inteligência artificial, na verdade, ele é um atributo que perpassa todo esse ciclo de vida do cliente. E o ideal para a gente, enquanto usuário, é que eu não tenha que conhecer muito da inteligência artificial. O interessante é que ela seja embarcada e transparente para mim, onde eu vou até mexer com ela nos parâmetros dela, onde faça sentido, mas o ideal é que ela esteja presente em cada uma dessas etapas, ou em cada um desses sistemas que suportam cada uma dessas etapas, de forma transparente. Eu não preciso conhecer nada de algoritmo. Ele vai simplesmente me oferecer a informação correta, ou vai me propor a ação correta para aquele momento, para aquela situação específica dentro do ciclo de vida de cada um dos clientes. Ok? Falei muito. Eu falo muito, assim, a aula era curtinha, então eu tentei trazer o máximo de informações que eu achava que fazia sentido para esse tipo de conversa nossa. Tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês, eu adoro esse tipo de ambiente, eu adoro conversar, apesar de aqui ter sido muito mais um monólogo, até pelo passo rápido que eu dei na nossa conversa, mas eu estou super à disposição aqui de vocês para poder conversar com vocês sobre qualquer dos aspectos que eu trouxe aqui, tudo bem? Zé Antônio, muito obrigado. Eu fiz questão, eu me segurei aqui, a língua está coçando, queria perguntar um monte de coisa, anotei um monte de coisa aqui. A Zuleika já quer fazer uma pergunta. Eu vou deixar o pessoal perguntar e depois eu complemento aí, mas antecipadamente, muito obrigado. Legal, é um prazer. Zuleika, começa aí você. A minha pergunta, assim, que eu sou bem realista, né? Como que chega nesse mundo aqui, né? Então, assim... Então, você chega passo por passo, tá, Zuleika? Eu acho que eu passo... Mas quanto tempo leva para uma empresa, falando aí de grande porte, chegar com esse processo aqui, né, nessa esteirinha, né? Ou naquele ciclo, naquele infinito, né? Onde as coisas funcionam, né? Porque eu vou falar um negócio aqui, eu vou ser xingado. Mas quando começa, né, para um sistema funcionar, tudo tem que ser imputado corretamente, né? Aí já começa lá pelo time de vendas, que já não é muito, né, disciplinado em imputar tudo no CRM, começar, né? É uma verdade, enfim. É o perfil, enfim, não tem problema. E aí... para tudo isso funcionar, né, isso também tem que estar ligado, né, quando você falou, né, de capacidade, de agendamento, tem que estar ligado a um sistema operacional muito bem, né? Você ficou falando, eu fiquei imaginando isso lá na empresa, né, na empresa que eu trabalho, assim, né, eu trabalho na ferrovia, né, até tem um sistema de agendamento, mede capacidade, mas se o trem atrasa, a capacidade de estoque pluga, daí a questão de agendamento já ferra, entende? Então, assim, tem que ser um monstro de um sistema para isso tudo aqui funcionar, certo? Então, Zuleika, geralmente você não... são poucas as vezes em que eu vi uma empresa que está num cenário que a gente chama de greenfield, né? Em que o cara vai pegar e vai implementar tudo de fio a pavio de uma vez só. Normalmente, você começa a atuar em cima da onde dói mais, né? Aonde eu estou mais atrasado, ou, eventualmente, aonde que o meu cliente me percebe mais deficiente. E você começa por ali. Né? Então, aí vai depender muito de onde dói mais. Então, pode ser que você queira começar pela parte de atendimento, e aí depende muito da sua maturidade em cada um desses processos. Né? Existem níveis diferentes de maturidade em cada uma dessas dimensões. Então, eventualmente, você já tem alguma coisa de automação de força de vendas, mas você até não estabeleceu ainda, você tem a ferramenta, mas você não estabeleceu os processos.
né? Ou não estabeleceu a cultura. E aí eu acho que a Conquiste consegue ajudar muito também nessa direção, que as ferramentas são extremamente importantes, mas se você não estabelece uma cultura que faça com que essas ferramentas sejam utilizadas de verdade, não vai adiantar nada. Então, assim, são diversos vetores. Que foi que eu coloquei no início, né? A questão da disciplina, quando eu falo de todo mundo, né? Mas às vezes a gente aponta a dor, né? Até sei aonde que está a dor, mas para curar, né? O remédio está em outro lugar, né? Exatamente. E precisa do sistema integrado de uma informação rápida, né? Uhum. A dor do cliente é sempre ter a informação e a resposta muito rápido, né? Como você falou, né? Uhum. O cliente é ansioso, não só o cliente, mas todo mundo, né? A gente está na era da ansiedade, né? E aí, para você ter essa resposta, você precisa. E aí, quando você está numa empresa que tem 42 sistemas num ramo, né? Tipo, tá errado isso, né? Porque, né? E vai levar uma curva, né? Um tempo para até criar um sistema que integre, né? E substitua tudo isso, né? Aí, até lá, né? Qual o remédio para isso, né? Então, esse é o desafio, sabe? Tem uma questão de estratégia, né, Zuleika? A gente tem que dividir o boi em bifes. Né? Assim, a gente tem que pegar. Sim, ninguém consegue comer o elefante inteiro, né? Exato. E aí, às vezes, dentro de uma dimensão dessa mesmo, eu não estou nem falando do ciclo completo, mas você pega uma dimensão, às vezes você consegue dividir ainda mais esse problema, né? Eu vou pegar e vou trabalhar só uma linha de produto, ou só um tipo de reclamação, né? Eu tenho que entender o meu cenário para que eu possa efetivamente desdobrar os meus problemas e estabelecer uma estratégia para eles. Tem que levar em consideração um monte de coisa, cultura, dinheiro, tempo. Assim, não é simples, mas é importante a gente saber que hoje a gente já tem ferramental para lidar com isso tudo, né? E estabelecer, e ferramentais que cada vez mais estão mais acessíveis em todas as dimensões, inclusive na dimensão financeira. Então é importante que a gente utilize isso, essa ciência que a gente tem de que as soluções estão aí fora, para a gente começar a trabalhar. E lembra que eu falei que a minha missão é construir soluções e ajudar a justificar por que elas fazem sentido, né, do ponto de vista financeiro e qualitativo. Então, passa um pouco também por a gente fazer o nosso dever de casa dentro da empresa, né, de mostrar que tem dinheiro na mesa. Assim. Se eu resolvo esse problema de atendimento, eu estou diminuindo um custo, ou eu estou aumentando a retenção do meu cliente. Então, se você começar a fazer esse exercício, você vai ver que você vai conseguir convencer o pessoal a investir naquilo que faz mais sentido. Uhum. Obrigada, José. De nada. Deixa eu ver acho que tem mais gente com mão levantada aqui. Jaqueline ia fazer uma pergunta também. A Jaqueline e a Juliana. Legal. Beleza, vou furar a fila aqui, Juliana. Só pegando o gancho aí na fala da Zuleika, e assim, eu acho que como é que faz isso acontecer, né? Eu acho que uma das grandes lições aqui para mim dessa pós é que uma diferença é a gente aqui que está estudando, que, cara, Zuleika, a Oi está em CRM desde, sabe assim, século passado, efetivamente, século passado. E assim, aí eu estou vendo as soluções aqui, por exemplo, a gente manda uma comunicação para o cliente, aí ele não dá um retorno, tá? Olha, só tem que chamar a gente aqui porque nós precisamos fazer um upgrade aqui no seu produto. O cliente não retorna. Aí a gente fica criando mailing e pendurando o mailing na URA para quando ele ligar, assim, o CRM está lá há 200 anos e a gente bota mailing na URA. O cliente, ele abandona o site e a gente não liga para ele naquele momento que ele abandonou para falar assim, então, seu cliente, você estava nessa página aqui, teve alguma dificuldade, quer que eu conclua aqui a sua venda? Manda para uma PA, lá não manda, porque às vezes a pessoa está com dificuldade mesmo até de escolher o produto ou a melhor oferta, porque a gente tem muita oferta dentro de um mesmo combo e tal. E tá tudo lá, e a gente não está usando. Eu acho que assim, como que a gente precisa dar valor para a gente? É só um comentário mesmo, para a gente, sabe? Para o que a gente está fazendo aqui, que é a gente que vai fazer a diferença. É uma luta muito grande, porque assim, né? Eu sou um número em 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. É a questão da cultura, né, Jaqueline? A gente ajudar a empurrar o pessoal nessa direção. E uma cultura de um negócio, né?
Agora que a empresa está começando a respirar os indicadores de qualidade da experiência do cliente, dando valor e valor para o retorno que esses indicadores dão. Então, assim, a cultura que a gente está, esse aculturamento que a gente está pegando aqui vai fazer a maior diferença aí no futuro, e eu gostaria muito que a gente tivesse mais colegas aí com oportunidade de continuar estudando para verificar quanto que a gente está fechado na visão do negócio e a experiência do cliente não é só beneficiar o cliente, é beneficiar o negócio e usar mais o que a gente tem, né, de recurso. Então, tem uma citação que ela vem do mundo do meio ambiente, mas que faz sentido para isso também, tá? Que é o pensar globalmente e agir localmente. Ou seja, você está tendo uma visão holística e você está percebendo que você tem que empurrar a organização nessa direção. Ou seja, faça a sua voz valer. Perturbe o pessoal, mande a mensagem, você vai ajudar a transformar. Sim, como é na tua empresa, José? Então, a minha empresa, eu sinceramente, eu tenho muita sorte. Na verdade, a minha empresa, ela vende isso tudo, tá? Não, ela vende, mas agora eu tô falando se ela pratica, né? Ela pratica também, tá? A gente come, como os americanos digam, a gente come a nossa própria comida de cachorro, né? Uhum. Os americanos têm esse ditado. Todas essas ferramentas a gente usa realmente, tá? Assim, toda essa parte de nutrição de leads, DMP, solução de comércio digital, automação de força de vendas, tudo que está aqui a gente realmente utiliza, tá? Se você entrar no site lá, o assistente digital é nosso, funciona direitinho, ou seja, realmente a gente não podia ser diferente, né? Ia ser muito vergonhoso para a gente se a gente não utilizasse os nossos próprios recursos. É claro que tudo sempre pode melhorar, mas a gente procura aplicar aquilo que a gente oferece para os nossos clientes. Legal. Eu vou testar. Juliana, tá bom, pode testar. Juliana também queria colocar alguma coisa, Juliana, né? Pois é, eu queria trazer assim o outro lado, né? Acho que é até uma pergunta um tanto ingênua, porque ao contrário da Jaque, eu estou ingressando agora, né? Ela já está ali há um século de experiência. Mas a minha pergunta é assim, dentro da sua visão, e até se os colegas quiserem colaborar também, o que é melhor? A gente começar com ferramentas específicas de setores, né, que estão ingressando, então tem o pessoal do atendimento, tem o pessoal da venda, eles cada um com o seu, e depois tentar integrar, ou para quem iria começar agora, é melhor já esperar e atrasar o processo, mas já fazer ele totalmente integrado? Então, essa não é uma resposta fácil, Juliana, porque cada empresa tem a sua situação em termos de prioridade, em termos de capacidade de investimento, tá? Eu vejo muito poucas empresas parando e falando, olha, agora eu vou parar e vou rever todos os meus processos, todo o meu suporte tecnológico para todo o ciclo de vida, gestão de ciclo de vida do cliente. Isso raramente acontece. Tá? Geralmente isso acontece, principalmente nas empresas maiores, isso acontece efetivamente de forma segmentada. Tá? Se você tem a oportunidade de iniciar do zero e iniciar com uma transformação total, faz muito sentido, principalmente porque isso te possibilita contratar de uma forma... Você pode até contratar de uma forma escalonada, mas você contrata de uma forma pensada. Num termo que a gente costuma chamar de, um termo do inglês também, de roadmap, ou seja, eu posso não contratar tudo no momento zero, mas eu vou estabelecer um caminho em que eu vou atacar aquilo que é mais importante para mim primeiro, mas eu já estou pensando como é que eu vou agregar as outras capacidades que vão fazer com que a minha transformação seja total. Isso é mais importante até do que você comprar tudo de uma vez. É você pensar o todo de uma vez, de forma que você vai compondo os elementos de forma coordenada. Tá? E tão importante quanto você compor esses elementos de forma coordenada é você garantir que você está criando uma cultura dentro de uma empresa, dentro da sua empresa, e que você está estabelecendo processos e que você está animando as pessoas, fazendo com que elas entendam que esses novos processos, que esses novos elementos tecnológicos estão ali para ajudar a vida dele, não para controlar a vida dele. Tá? Acaba controlando também, mas ele tem que perceber que isso está sendo feito de uma forma que a vida dele está ficando mais fácil. Da mesma forma que o cliente entende que a tecnologia está tornando a vida dele mais fácil, é fundamental
que os agentes de atendimento, que os vendedores entendam que os elementos tecnológicos que você está trazendo e as revisões de processo que você está trazendo estão ali para ajudar ele. E efetivamente tem que ajudar, senão não serve para nada. Maravilha. Gente, eu vou me permitir fazer uma pergunta também para o Zé Antônio. Eu vi que depois a gente retoma a aula aqui para poder esgotar o assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre o CDP da Oracle, tá? Uhum. O que eu quero falar? A gente está tocando o ponto todo aqui, a gente começou a aula falando dos grandes problemas dos CRMs atuais, que são a questão de trabalhar em silos e a questão da falta de confiabilidade nos dados que as empresas têm. Uhum. E você tocou com bastante propriedade nisso tudo. E aí é bem legal que eu sei que a Oracle, desde muito tempo, ela já é uma referência em banco de dados no mercado mundialmente, as soluções são as melhores existentes no mundo, uma referência em CRM, uma referência em uma série de outras tecnologias, e recentemente o CDP é uma tecnologia relativamente nova, né, recente, e a Oracle já se destaca em soluções de CDP. Só para dar uma equalizada aqui, o CDP é o grande viabilizador de tudo quanto é dado, de tudo quanto é cliente, informação que serve a todo o restante do ambiente. Então, a gente falou muito também aqui da parte de integração e da parte de visão de 360 graus. E aí eu queria que você falasse, assim, é lógico, a pergunta dá para tomar a aula inteira aqui, mas que você falasse aqui para a gente como é que qual é o básico que a Oracle faz para ter um excelente CDP integrando os dados do CRM, do RP e dos canais. Legal. O CDP, a gente pode tratar ele até quase que como uma disciplina, né, que envolve diversas coisas diferentes, né? A primeira etapa do CDP é a etapa de aquisição de dados, tá? Você tem diversas fontes diferentes que precisam ser internalizadas, e nesse processo de internalização, você tem que fazer algumas coisas do tipo deduplicação de dados, ou seja, eventualmente você pode ter múltiplos registros que querem dizer a mesma coisa, então você tem que eliminar e trazer para dentro do CDP só aquilo que faz sentido. Uma outra coisa que você tem que fazer nessa fase de ingestão é você conseguir fazer a correlação dos registros de uma forma adequada. Tem essa questão toda de você também fazer a resolução das identidades. Assim, uma das fortalezas da CDP é você conseguir tratar a vida do cliente desde que ele ainda é não identificado até o momento em que ele já é efetivamente cliente. Então, assim, quando ele é não identificado, ele é não identificado. Você não consegue fazer muita coisa com ele, né? A partir do momento em que ele se identificou, todas as ações que ele fez dentro das suas propriedades digitais, ainda enquanto não identificado, você pode saber, então o cara que no dia tal entrou no site do iPhone é o Zé Antônio. Então, beleza, eu vou usar essa informação. E isso a CDP da Oracle faz nessa capacidade de resolução e correlação de identidades. Eu tentei não me prender muito na nossa conversa, especificamente em produtos de Oracle, eu tentei falar de uma forma mais ampla do mercado, porque, obviamente, a concorrência também, outros concorrentes também oferecem funções parecidas. Obviamente, as da Oracle são muito melhores, né? Claro, né? Obviamente. Mas a concorrência também oferece algumas coisas parecidas, não tão boas quanto. Então, mas você fique tranquilo, porque um pouquinho antes de você falar, eu mostrei o estudo do Gartner em relação às melhores soluções de Salesforce do mercado mundial e mostrei o posicionamento da Oracle. Então, quando você fala isso de brincadeira, fique tranquilo que tem dados que provam. Legal. Então, tem toda essa questão de você trazer os dados para dentro, organizar esses dados no modelo de dados. Então, assim, uma das funções da CDP, e aí falando especificamente da CDP da Oracle, é que ela já tem modelagens de indústria pronto. Então, você tem lá uma modelagem típica para retail, né, para varejo, uma outra modelagem para finanças, para empresas de finanças, para bancos. Então, você tem já ajuda o cliente nessa perspectiva. E a CDP... Exatamente. Muita gente pergunta, poxa, mas para que eu vou ter uma CDP se a minha empresa já está construindo um data lake? Tá? São duas grandes diferenças. A CDP,
ela foi feita para ser democrática. Tá? Ela foi feita para que os usuários finais possam efetivamente trabalhar com a CDP, não só na dimensão de marketing, mas que eles possam trabalhar os dados que estão na CDP e se valer desses dados. Então, por exemplo, geralmente você tem, no caso da Oracle especificamente, você tem APIs que você pode oferecer os dados da CDP, não só para marketing, mas, por exemplo, para atendimento, para que você possa se valer de todas essas informações, essa visão 360 graus do cliente, também para os processos de atendimento. Você tem mecanismos de machine learning e de inteligência artificial embarcadas que permitem que você defina a próxima melhor experiência, seja ela uma próxima ação de atendimento ou seja uma próxima ação de oferta. E obviamente, isso tudo como uma ferramenta que, obviamente, os cientistas de dados podem interagir com ela, mas ela foi feita para que um usuário de marketing ou de vendas e atendimento possa interagir com ela sem ter que ser tão especialista nessa parte de inteligência artificial. Tá? E ela também oferece todas as pontes, aí eu falo um pouquinho mais do lado de marketing, para garantir que esses dados sejam vivos e sejam o que a gente chama de acionáveis, ou seja, esses dados que estão lá dentro, eles têm que estar acessíveis para que você possa definir uma audiência e estabelecer uma orquestração de marketing em cima dela, uma jornada de marketing em cima dela, ou um outbound para a sua equipe de vendas poder acionar um determinado cliente, ou gerar uma chamada dentro do meu call center de atendimento para resolver de forma preditiva um problema do cliente, ou seja, ela passa a ser efetivamente uma ferramenta 360 graus na perspectiva dos dados que eu estou oferecendo no cliente, os dados que eu estou oferecendo sobre o meu cliente, mas 360 graus também em relação a poder estar disponível para todos aqueles antigos silos, né? Marketing, vendas e atendimento. Maravilha, maravilha. Sensacional, José. Te agradeço muito. Uma pena o nosso tempo aqui ser tão curto, porque dava para você me acompanhar aqui nos 5 dias de aula, seria ótimo. Muito obrigado. Foi um super prazer estar aqui com vocês, Marcos, e toda a turma. Eu adoro esse ambiente, já fui professor também. E é um prazer. Quando quiserem, me chama de novo que eu volto aí, a gente conversa mais. Quem é professor não deixa de ser. José, deixa eu te fazer um agradecimento. José, deixa eu te fazer um agradecimento em nome do Roberto, tá? Ele não pôde estar até o final aqui com a gente, ele passou por um procedimento cirúrgico na semana passada, mas ele fez questão de abrir aqui a tua Masterclass, tanto em respeito a você, como a toda a turma, entendeu? Pelo carinho que ele tem com toda a turma. E te agradecer em nome dele, te agradecer em nome da equipe de educação corporativa e te fazer um pedido. Você consegue disponibilizar para a gente esse conteúdo que você apresentou? Para a gente Consigo sim. Para os alunos? Eu mando para você, Hugo, e você compartilha com eles, tudo bem? Tá ótimo, então. Então, legal. Foi um prazer, tá? E a gente te aguarda numa outra oportunidade aqui em breve. Será um prazer novamente. Turma, muito obrigado. Marcos, obrigado. Hugo. Valeu. Obrigado, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.